audiobook do livro A Natureza da Psique. Um livro de Seth, por Jane Roberts. Capítulo 8. Sonhos, criatividade, linguagens e cordelas. Seção 783. Início do ditado. Próximo capítulo, que acredito ser o 8. Sonhos, criadores de idiomas e cordelas. Você pode colocar cordelas entre aspas. Embora você possa não perceber, você realmente administra suas subvidas de maneira bastante circular. Finja que a mãe presente gosta de uma roda, com sua concentração no centro. Para manter o que chamamos de momento do tempo, o hub é conectado por raios à estrutura circular externa. Caso contrário, o hub sozinho não o levaria a lugar nenhum e seu momento nem mesmo lhe daria um passeio acidentado. Sua jornada no tempo, no entanto, parece correr bem. A roda rola sempre para frente. Ele pode rolar para trás também, mas em sua intenção você tem uma direção para frente em mente, e ir para trás pareceria desviá-lo de seu propósito. O movimento para frente traz você para o futuro, para fora do passado, do qual parece que você está emergindo. Então, você traça um curso reto, ao que parece ao longo do tempo, nunca percebendo em nossa analogia que o movimento circular da roda permite que você atravesse essa estrada contínua. O centro do presente, portanto, é mantido unido por raios, nada a ver com suas ideias de causa e efeito. Em vez disso, eles se referem ao movimento circular de sua própria psique, conforme parece progredir no tempo. Cada momento presente de sua experiência depende tanto do futuro quanto do passado, tanto de sua morte quanto de seu nascimento. Seu nascimento e sua morte estão embutidos, por assim dizer, juntos, um implícito no outro. Você não poderia morrer a menos que fosse o tipo de criatura que nasceu, nem poderia ter um momento presente enquanto o considera. Seu corpo está ciente do fato de sua morte no nascimento e de seu nascimento na morte, pois todas as suas possibilidades de ação ocorrem na área intermediária. A morte é, portanto, tão criativa quanto o nascimento e necessária para a ação e a consciência em seus termos. Não é tão simples, entretanto, porque você vive em meio a uma multidão de pequenas mortes e nascimentos o tempo todo, que são registrados pelo corpo e pela psique. Conscientemente, você geralmente não tem consciência deles. O pensamento lógico, usando as definições usuais, lida com causa e efeito e depende de uma sequência direta de tempo para sua estrutura. Ele constrói passo a passo, está entrelaçado em sua linguagem. De acordo com o pensamento lógico e a linguagem, você pode dizer: vou a uma festa hoje porque fui convidado na semana passada e disse que compareceria. Isso faz sentido. Você não pode dizer: vou a uma festa hoje porque vou encontrar lá uma pessoa que será muito importante para a minha vida daqui a 5 anos. Isso não faz sentido em termos de pensamento lógico ou linguagem, pois no último exemplo, causa e efeito existiriam simultaneamente, ou pior, o efeito existiria antes da causa. Em todos os níveis conscientes, fora do normal, entretanto, você lida muito bem com probabilidades. As células mantêm sua integridade escolhendo uma probabilidade acima das outras. O atual eixo da roda, portanto, é apenas um presente proeminente, operacionalmente válido. Causa e efeito, como você pensa sobre eles, aparecem apenas por causa do movimento, o movimento relativo da roda em nossa analogia. Quando seus olhos estão na estrada do tempo, portanto, você esquece o movimento circular do seu ser. Quando você sonha ou dorme, no entanto, o mundo da causa e efeito desaparece ou parece confuso e caótico. As imagens diurnas normais são misturadas e combinadas, de modo que as combinações são formadas bem diferentes daquelas vistas à luz do dia. As regras conhecidas que governam o comportamento das criaturas e objetos em sonhos parecem não mais se aplicar. Passado, presente e futuro se fundem em uma aliança aparentemente bizarra, na qual, se você estivesse acordado, perderia todo o fundamento mental. A natureza circular da psique, até certo ponto, se torna conhecida. Quando você pensa em sonhos, geralmente considera apenas esses aspectos, comentando talvez sobre as estranhas atividades, as estranhas justaposições
e o estranho caráter da própria vida onírica. Poucos ficam impressionados com o fato da própria ordem de seus sonhos, ou impressionados com a restrição final que permite que eventos, às vezes espetaculares, ocorram em uma estrutura física relativamente restrita. Por exemplo, em um sonho de 20 minutos, podem ser vivenciados acontecimentos que normalmente levariam anos. O corpo envelhece seus 20 minutos de tempo e isso é tudo. Nos sonhos, a experiência é periférica, na medida em que mergulha no seu tempo e o toca, deixando ondulações. Mas os próprios eventos oníricos existem em grande parte fora do tempo. A experiência onírica é ordenada de forma circular. Às vezes, ele nunca toca o centro do seu momento presente, como você pensa sobre isso, no que diz respeito à sua memória. No entanto, o sonho existe e está registrado em todos os outros níveis de sua existência, incluindo o celular. Você sempre traduz a experiência em termos que possa entender. Claro que a tradução é real. O sonho, como você se lembra, já é uma tradução, mas uma tradução vívida. Como uma língua que você conhece é novamente dependente de outras línguas e implica pausas e silêncios, então o sonho que você experimenta e recorda também é uma afirmação da psique, ganhando destaque, mas também depende de outros eventos das quais você não se lembra, e que sua consciência, como agora opera, deve traduzir automaticamente em seus próprios termos. Em um nível físico, seu corpo reage a informações sobre o ambiente com as quais você não está conscientemente preocupado. Essa mesma informação é altamente importante para a integridade do corpo e, portanto, para sua própria postura mental. Nos níveis celulares, o corpo tem uma imagem não apenas de sua própria condição atual, mas de todos os aspectos do ambiente físico que afetam sua própria condição. Em sua própria forma codificada, não é apenas ciente das condições climáticas locais, por exemplo, mas de todos os padrões climáticos mundiais, dos quais a área local depende. Em seguida, prepara-se com antecedência para enfrentar quaisquer desafios de ajuste que sejam necessários. Ele pesa probabilidades, ele reage a pressões de vários tipos. Você está ciente da pressão através do toque, por exemplo, mas em outra versão desse sentido, as células reagem à pressão do ar. O corpo conhece com a maior precisão as medições que envolvem radiação de todos os tipos. Em um nível, então, o próprio corpo tem uma imagem própria da realidade, sobre a qual sua realidade consciente deve se basear. E, no entanto, os termos de reconhecimento ou conhecimento do corpo existem em termos tão estranhos aos seus conscientes que são incompreensíveis. Sua ordem consciente, portanto, depende desse tipo circular maior do conhecimento. De um modo geral, a psique tem o mesmo tipo de compreensão geral instantânea dos eventos e ambientes psicológicos que seu corpo tem dos físicos. Ele está ciente de seu clima psicológico geral localmente, pois envolve você pessoalmente e em termos mundiais. Suas ações ocorrem com tanta suavidade aparente que você não percebe a ordem envolvida. Uma erupção vulcânica em um canto do mundo acabará afetando a Terra inteira em graus variados. Uma erupção emocional fará a mesma coisa em outro nível, alterando principalmente a área local, mas também enviando suas ondulações para o ambiente psicológico de massa. A imagem da realidade da psique, então, seria igualmente incompreensível para a mente consciente, por causa do intenso foco na singularidade que sua consciência usual requer. Seus sonhos, muitas vezes, lhe dão vislumbres, no entanto, da imagem da realidade da psique a esse respeito. Você se torna consciente de probabilidades como ações, às vezes, que parecem não ter nenhuma conexão com as outras, mas que ainda estão relacionadas a elas naquele esquema maior de interação que normalmente você não compreende. Quando você cresce de um bebê para um adulto, você não apenas cresce alto, você cresce sobre si mesmo, adicionando peso e espessura também. Até certo ponto, os eventos crescem da mesma maneira, e de dentro para fora como você. Em um sonho, você está mais perto daqueles estágios em que os eventos nascem. Em seus termos, eles emergem do futuro e formam o passado e recebem vitalidade por causa da tensão criativa que existe entre o que você considera seu nascimento e sua morte. Você faz frases com o alfabeto da sua língua. Você os fala ou escreve e os usa para se comunicar.
Os eventos podem ser considerados da mesma forma, como sentenças psicológicas reunidas a partir do alfabeto dos sentidos. Sentenças experimentadas que são vividas em vez de vividas, transformadas em história percebida, em vez de apenas escritas, por exemplo, em um livro sobre história. Eu disse que sua linguagem, até certo ponto, programa sua experiência. Existe uma linguagem dos sentidos, no entanto, que lhe dá percepção lógica, experiência e comunicação. Ele forma a natureza dos eventos que você pode perceber. Ele reúne a experiência para que seja fisicamente sentida. Todas as suas linguagens, escritas ou verbais, devem ser baseadas neste alfabeto biológico. Há muito mais margem de manobra aqui do que em qualquer uma das suas línguas faladas ou escritas. Eu uso a palavra cordela para expressar a fonte da qual essas línguas brotam. É claro que existem muitas correlações entre sua linguagem e seu corpo. Sua linguagem falada depende de sua respiração, e mesmo a linguagem escrita depende da rapidez com que as mensagens podem saltar pelas terminações nervosas. Cordelas biológicas, então, devem ser a fonte para linguagens físicas, mas as próprias cordelas surgem do maior conhecimento da psique, uma vez que forma o mecanismo físico para começar. Os sonhos são uma linguagem da psique, na qual a natureza do homem se funde no tempo e fora dele. Ele tem experiências sensoriais. Ele corre, embora esteja deitado na cama. Ele grita, embora nenhuma palavra seja dita. Ele ainda tem a linguagem da carne, mas essa linguagem está apenas opacamente ligada aos mecanismos do corpo. Ele lida com eventos, mas eles não acontecem em seu quarto ou em qualquer lugar que ele possa encontrar ao acordar. Este é o fim do ditado e fim desta sessão. Seção 784. A informação flui através do universo em tal velocidade e em tais quantidades que você não poderia processar nada além de uma pequena parte dela. Seus sentidos físicos novamente agem quase como um alfabeto biológico, permitindo que você organize e perceba certos tipos de informação a partir dos quais você forma os eventos de seu mundo e os seus contornos de sua realidade. Seu conhecimento consciente repousa sobre uma linguagem psicológica e física invisível, não dita, que fornece o suporte interno para as comunicações e acontecimentos reconhecidos da vida consciente. Essas linguagens interiores são construídas como cordelas, e as cordelas são unidades psíquicas de organização, das quais, então, nascem todos os alfabetos. Alfabetos implicam em cordelas, mas não podem contê-los, assim como o inglês não pode conter russo, francês, chinês ou qualquer combinação. Se você tentar falar inglês, não poderá falar chinês ao mesmo tempo. Uma exclui a outra, mesmo quando uma implica a existência da outra, pois nesse grau todas as línguas têm algumas raízes comuns. De certa forma, os eventos são como os componentes falados da linguagem, mas expressos de forma viva, e não, por exemplo, apenas soados. Estes são baseados no alfabeto sensual, que emerge de cordéis não sensuais. Uma frase é construída com palavras, classes gramaticais, verbos e adjetivos, sujeitos e predicados, vogais e sílabas, e abaixo está toda a estrutura que permite falar ou ler para começar. Até certo ponto, os eventos são construídos da mesma maneira. Você forma e organiza frases, mas fala sobre fé sem realmente conhecer os métodos envolvidos em sua fala. Então você só reconhece a superfície dessa atividade. Da mesma forma, você forma eventos, muitas vezes sem estar ciente de que o faz. Parece que os eventos acontecem como parece que as palavras são ditas. Você aprendeu a construir frases na escola e aprendeu a falar com os mais velhos. Você estava envolvido com eventos antes de seu nascimento, no entanto. A psique forma os eventos da mesma forma que o oceano forma as ondas, exceto que as ondas do oceano estão confinadas à sua superfície ou à sua bacia, enquanto os eventos da psique são instantaneamente traduzidos e se espalham na realidade psicológica de massa. Na vida desperta, você encontra o evento completo, por assim dizer. Você encontra eventos na área da consciência desperta. No entanto, no estado de sonho e em outros níveis de consciência, você lida mais diretamente com a formação dos eventos.
Você geralmente não tem consciência desse processo, assim como na prática normal das maiorias das maneiras pelas quais forma suas frases, que parecem fluir de você tão automaticamente. A psique, ao se voltar para a realidade física, é uma criadora de eventos e, por meio deles, experimenta sua própria realidade, assim como, por meio de sua própria fala, você ouve sua voz. Nos sonhos, então, você está envolvido no processo interno pelo qual os eventos físicos são formados. Você lida com os componentes psicológicos das ações que você, acordado, formará na linguagem corporal consecutiva que resulta na ação de seus dias. Os eventos que você reconhece como oficiais têm uma natureza unitária no tempo que exclui aquelas versões prováveis deles das quais surgiram, versões que aparecem de uma forma ou de outra no estado de sonho. Novamente, se você fala a frase em inglês I'm here, não pode falar a versão em chinês ao mesmo tempo. A esse respeito, em sua estrutura de ação, você escolhe falar um evento em vez de outro. Sua formação de eventos, entretanto, não reside simplesmente em suas propriedades psicológicas únicas, é claro, mas é possível por causa do alfabeto corporal da carne. Agora, como é possível para qualquer ser humano falar mais de um idioma, também é possível para você reunir dados físicos de outras maneiras além das normalmente usadas. O corpo é capaz, então, de articular diferentes linguagens da realidade. Em termos usuais, por exemplo, seu corpo só pode estar em um lugar em um tempo e sua experiência de eventos é determinada em grande medida pela posição do seu corpo. No entanto, existem mecanismos biológicos que permitem que você envie versões ou padrões de seu corpo para fora de sua posição principal e perceba a partir desses locais. Nos estados de sono e sonho, você faz isso com frequência, correlacionando os dados recém-percebidos com as informações usuais dos sentidos e organizando tudo sem escrúpulos. Aliás, a precisão a percepção dos sentidos comuns repousa firmemente sobre essa maior flexibilidade interior, que lhe dá uma ampla base para formar seu foco seguro. Os eventos emergem como palavras faladas, então, em sua consciência. Você fala, mas quem fala, e em sua frase mais breve, o que acontece? Os átomos e moléculas dentro de suas cordas vocais, pulmões e lábios não entendem uma palavra da linguagem que eles permitem que você fale tão fluentemente. Sem sua cooperação e conscientização, no entanto, nenhuma palavra seria dita. No entanto, cada um desses átomos e moléculas sem nome se coordena em um vasto empreendimento, incompreensível para você, que torna possível sua fala, e sua realidade de eventos é construída a partir de uma corda de atividade na qual cada palavra falada tem uma história que remonta aos anais do tempo do que o mais antigo dos fósseis poderia se lembrar. Estou falando em termos de sua experiência, pois em cada palavra falada em seu presente, você evoca esse tempo passado ou o estimula a existir de modo que sua realidade e a sua sejam coexistentes. Nos sonhos, até o passado está no tempo presente. Os eventos estão se formando em todos os lugares. Você faz e refaz o passado, assim como o futuro. Você escolhe certas dessas experiências como eventos na realidade normal de vigília. Embora você só possa falar uma frase por vez e em apenas um idioma, e embora essa frase deva ser pronunciada uma vogal ou sílaba por vez, ainda é o resultado de um tipo de conhecimento circular ou experiência em que o início e o fim da frase são conhecidos simultaneamente. Se o fim dele não fosse conhecido, o começo não poderia ser iniciado com tanta habilidade. Da mesma forma, o evento vivenciado, que ocorre no tempo, depende de um acontecimento circular, no qual começo e fim estão entrelaçados, não ocorrendo um antes do outro, mas coexistindo. Seção 785. Em um nível consciente, novamente, você não poderia lidar com todas as informações que estão disponíveis para você em outros níveis, informações das quais dependem sua própria sobrevivência física. Até certo ponto, a linguagem opera como um dispositivo de triagem, permitindo que você comunique certos dados enquanto efetivamente bloqueia outros tipos. Quando você fala uma frase, não para considerar todas as regras gramaticais. Você não diagrama mentalmente a frase antes do tempo. Você simplesmente fala mais ou menos automaticamente. Isso envolve a máxima precisão,
tanto mental quanto fisicamente. Quando você experimenta um evento, geralmente não para examinar as regras da percepção ou para se perguntar quais são elas, você simplesmente experimenta ou percebe. Esses eventos experimentados, no entanto, também são o resultado de um processo de triagem. Eles atingem seu foco, brilho e validade física porque se destacam por trás de outros eventos, aparentemente não percebidos. No estado de sonho, você trabalha intimamente com a gramática interna dos eventos. Nos sonhos, você encontra a sentença não dita e o ato fisicamente não experimentado. Os esqueletos do funcionamento interno dos eventos são mais óbvios. As ações ainda não estão totalmente desenvolvidas. A mecânica do seu comportamento psicológico acordado é brilhantemente delineada. Esse estado pode ser explorado e utilizado muito mais plenamente do que é e deveria ser. No entanto, sempre haverá um véu entre a consciência desperta e adormecida, pois, enquanto você for físico, a mente desperta só pode lidar com tanta informação. Simplesmente esqueceria o que não pode conter. Seus sonhos afetam sua realidade celular, mesmo que essa realidade também seja amplamente responsável pelo fato de você sonhar em seus termos. Os sonhos são um produto natural da consciência sintonizada celularmente. Assim como o fogo emite luz, a consciência sintonizada celularmente emite sonhos. Tal consciência está em um estado de ser no qual sua realidade gera mais energia e poder do que pode expressar fisicamente em sua brilhante interseção com a realidade física. As faíscas, geradas por cada instante de sua existência, causam experiências adicionais, percepções que não caberão no momento conhecido do presente, pois então, em seus termos, esse presente já desapareceu no passado. Esses eventos e respostas continuam a operar, no entanto, particularmente no estado de sonho, onde eles não se cruzam diretamente com a experiência física completa, como acontece com os eventos de vigília. Todas essas experiências paralelas ou alternativas são usadas para construir os eventos físicos que você reconhece. Mais uma vez, você fala uma frase verdadeiramente para que o final dela seja suave. Embora, quando você a começa, você não pode não saber conscientemente o que iria dizer. Alguma parte de você sabia o início e o fim da frase ao mesmo tempo, no entanto. Nos sonhos, você conhece o início e o fim dos eventos da mesma maneira. Qualquer ação em sua vida é tomada em contexto com todos os outros eventos desde o seu nascimento até a sua morte. Agora, parece a você que, porque você fala uma frase a qualquer momento, em vez de 10 outras versões possíveis dela, a frase falada é a correta. Suas prováveis variações na gramática, tempo ou inflexão escapam totalmente de você. No entanto, inconscientemente você pode ter experimentado e descartado tudo isso, mesmo que não tenha a memória de tais experiências. Assim mesmo, ao formar frases, você lida com probabilidades. E de uma forma ou de outra, seu corpo imita, digamos, as várias respostas musculares que podem estar envolvidas em cada frase não dita. Mesmo quando você fala sua frase com tão sutil indiferença consciente, escolhas internas ainda estão sendo feitas, pois você inconscientemente verifica suas comunicações contra eventos que ocorrem fora de você enquanto você fala. Portanto, embora cada ação de sua vida seja tomada em contexto com todas as outras ações, de sua vida até sua morte, isso não significa que sua morte esteja predestinada a ocorrer a qualquer momento. Assim como você pode mudar sua frase no meio de uma versão para outra, mesmo sem estar consciente disso, assim como você vive sua vida, você também trabalha com probabilidades. Você é o eu que fala a frase e você é o eu que vive a vida. Você é maior que a frase que fala e maior que a vida que vive. Você não consegue se lembrar de todas as frases que falou hoje. Você pode ter uma ideia geral do que disse. Certamente parece que você disse uma coisa em um determinado momento em vez de outra. Também parece que as testemunhas o apoiariam. Certamente parece que os eventos de vigília são mais estáveis e confiáveis do que os eventos de sonho. Eventos de vigília acontecem e desaparecem rapidamente. Eles são experimentados diretamente com os sentidos participando plenamente, mas para o envolvimento instantâneo você abre mão de dimensões maiores das mesmas ações que existem, mas abaixo da participação ativa dos sentidos. Nos sonhos, os preparativos para eventos experimentados ocorrem não apenas nos mínimos detalhes, mas no contexto mais amplo do cenário mundial. Os eventos se encaixam formando um todo coeso que lhe dá uma escalada global de atividades.
A história futura do mundo, por exemplo, é elaborada agora, pois no estado de sonho cada indivíduo trabalha com os prováveis acontecimentos da vida privada. Essa vida privada existe, no entanto, em um contexto social, político e econômico, que é aprendido inconscientemente. Quando uma pessoa constrói várias realidades prováveis do estado de sonho, ela também o faz neste contexto maior, no qual o provável status do mundo é conhecido. Aqui, os eventos estão conectados uns com os outros em uma rede psíquica que é muito mais eficaz do seu sistema tecnológico físico de comunicação. Aqui, os códigos de realidade são utilizados. O conhecimento é recebido e transmitido em padrões eletromagnéticos, de modo que um padrão pode carregar muito mais unidades de informação do que qualquer coisa que você tenha, tecnologicamente falando. Cada célula do corpo faz sua parte ao captar esses sinais e transmiti-los. Alguma decodificação também ocorre nesse nível, de modo que as informações pertinentes sejam enviadas para onde pertencem, fisicamente falando. Muitas informações nem chegam ao cérebro. A mente está ciente de tais dados, no entanto. No homem, a estrutura psicofísica tem a cada momento um quadro completo e atualizado de informações pertinentes sobre todos os eventos de que alguma forma afetarão o organismo. Todas as ações são tomadas com essas informações disponíveis. No estado de sonho, esses dados são transformados novamente em imagens pseudofísicas, reflexo de eventos que podem ocorrer, previsões de sequências prováveis. Estes são lançados diante de uma consciência que momentaneamente se concentra na área interna e não na arena externa da realidade. Agora, essas prévias são exibidas não apenas para a mente, mas também para o corpo. No sono, novamente, cada célula calcula o efeito de vários eventos prováveis sobre sua própria realidade. Os cálculos são feitos de modo que toda a resposta do corpo possa ser verificada com antecedência, e as vantagens e desvantagens pesadas. O corpo participa do sonho nos níveis mais minuciosos. Os próprios átomos e moléculas possuem tipos de consciências impossíveis de serem analisadas por você, porque as escalas de suas atividades são muito diferentes. Eles são processos de coleta de informações, no entanto, contendo propriedades eletromagnéticas codificadas que deslizam entre todos os seus dispositivos. Os átomos e moléculas e todas as partículas aparentemente menores dentro deles são novamente processos portadores de informações e deles dependem toda a sua interpretação da natureza dos eventos. Mais uma vez, a consciência sintonizada celularmente gera sonhos. A consciência montada em um dorso molecular gera uma realidade física e eventos adequados a ela. O pensamento também repousa firmemente na realidade da consciência sintonizada celularmente. O pensamento leva tempo e existe em virtude da composição celular. A consciência não focada na construção celular envolve-se como uma espécie de cognição direta, envolvendo compreensões que vêm de forma mais circular. O ato criativo é sua experiência mais próxima da cognição direta. Enquanto sua consciência pensa em si mesma em termos físicos, esteja você vivo ou morto, você ainda utilizará amplamente os padrões de pensamento com os quais está familiarizado. Sua consciência está sintonizada celularmente na vida, pois percebe sua própria realidade por meio da função celular que forma o aparato corporal. A psique é maior do que a consciência fisicamente sintonizada, no entanto. É o contexto maior no qual você existe. Ela está entrelaçada com a sua própria realidade conforme você pensa nela. Nas ocasiões em que você é capaz de alterar seu foco momentaneamente, as experiências maiores da psique entram em ação. Você é capaz de pelo menos sentir sua existência além de sua orientação celular. A experiência, no entanto, é circular e, portanto, muito difícil de verbalizar ou organizar em seus padrões normais de informação. Seção 786. Você reconhece que a Terra tem uma atmosfera. Em sua viagem espacial limitada, você assume como certo o fato de que condições diferentes serão atendidas daquelas encontradas em seu planeta. Há alterações feitas em seus cálculos para que os astronautas saibam com antecedência que podem esperar encontrar a ausência de peso, por exemplo. Suas ideias e experiências com o espaço e matéria, no entanto, são determinados por seu próprio aparato sensorial. O que importa para você pode ser um espaço vazio para seres equipados de uma maneira totalmente diferente.
Sua mente consciente, como você entende, é a estrutura psicológica que lida com as condições em uma base física. Os dados dos sentidos são servidos, por assim dizer, mais ou menos já empacotados. A maior realidade interior da psique, porém, é tão extensa quanto parece ser o espaço exterior. Quando a informação cai em sua mente consciente a partir dessas áreas mais vastas, ela também é alterada à medida que viaja por vários níveis da atmosfera psicológica, até que finalmente aterrissa ou explode em uma série de imagens ou pensamentos. Você é bombardeado com tais invasões alienígenas constantemente. O foco de sua consciência os apaga enquanto você está no estado normal de vigília. Há estrelas cadentes em todos os lugares caindo no céu, por exemplo, embora você só veja algumas delas no céu noturno. É importante durante o dia que seja utilizado um processo de triagem para que a precisão de suas ações seja mantida. Mais uma vez, no entanto, essa fina precisão repousa sobre uma quantidade infinita de informações que incide sobre outros níveis de sua realidade psicológica. Esses dados, então, se tornam a matéria-prima, por assim dizer, a partir da qual seus eventos físicos são formados. No estado de sonho, com o corpo mais ou menos seguro e em repouso e sem a necessidade de uma ação precisa, essas intrusões psicológicas tornam-se mais aparentes. Muitos de seus sonhos são como a ponte de um cometa. A vida real deles acabou e você vê o flash de seu desaparecimento quando eles atingem sua própria atmosfera mental e explodem em uma centelha de imagens oníricas. Eles são transformados, portanto, à medida que viajam por sua própria atmosfera psicológica. Você não pode percebê-los em seu próprio estado, nem eles podem manter seu estado nativo enquanto mergulham nos confins da psique. Eles seguem padrões, formando-se naturalmente no conteúdo do sonho, que se ajusta aos contornos de sua própria mente. A estrutura resultante do sonho se adapta à sua realidade e a nenhuma outra. Essa matéria intrusiva cai, despenca ou se desloca pelos níveis da sua própria atmosfera psicológica. É transformada pelas condições que encontra. Os padrões das gotas de chuva em uma poça seguem certas leis que têm a ver com os contornos da terra, o clima, a natureza da chuva, das nuvens, a altura de onde caem as gotas de chuva e as condições operando nas partes próximas e distantes do mundo. Se você pudesse entender tudo isso corretamente, então, olhando para uma única poça, você poderia contar as condições climáticas do passado e do presente para todo o planeta e seguir as probabilidades em termos de tempestades ou erupções vulcânicas. Você não pode fazer isso, é claro, mas é possível. Os sonhos se transformam em poças psicológicas. Eles seguem os contornos de sua realidade psicológica. Eles criam padrões psíquicos em constante movimento em sua mente, ondulando para fora. A chuva que cai no seu quintal como gotas quentes, suaves e claras, pode ser granizo em áreas muito acima do seu telhado, mas muda de forma à medida que cai novamente, de acordo com as condições que encontra. Assim, essas intrusões alienígenas fazem o mesmo, e os sonhos são como as gotas de chuva, pois em outros níveis mais elevados, eles podem ter uma forma bastante diferente. Há ravinas, morros, montanhas, vales, grandes continentes, pequenas ilhas sobre a Terra, e a chuva que cai se ajusta a esses contornos. Seus próprios pensamentos, sonhos, intenções, emoções, crenças, essas são as características naturais de sua mente, de modo que as informações, invadindo seu mundo mental, também seguem esses contornos. Se houver um barranco em seu quintal, ele sempre coletará a chuva que cair. Suas crenças são como áreas receptivas, bacias abertas, que você usa para coletar informações. Dados intrusivos frequentemente cairão em tais bacias, assumindo seus contornos, é claro. Crenças são formas de estruturar a realidade. Se você superestruturar a realidade, no entanto, acabará com um jardim mental formal, cuja exibição precisa pode ser tão rigidamente estruturada que o aspecto natural das plantas e das flores é completamente obscurecido. Até mesmo a informação do seu sonho fluirá em padrões estruturados. Você sabe que o mundo natural muda constantemente de forma. Os objetos, no entanto, seguem certas leis de natureza física conforme você os experimenta, assim como as violetas no chão não se transformam repentinamente em pedras. Essas condições, entretanto, existem apenas no nível consciente de sua percepção. A psique maior lida com a dimensão maior dos eventos e o próprio estado de sonho é como um laboratório, no qual sua realidade desperta é construída. A Terra física é bombardeada por raios cósmicos e por outros fenômenos que você não percebe.
mas eles são muito importantes para a sua sobrevivência. A psique é bombardeada da mesma forma por fenômenos importantes para a sua sobrevivência. No laboratório de sonhos, essas informações são processadas, coletadas e finalmente transformadas em sonhos dos quais você pode ou não se lembrar, sonhos que são traduções de outros eventos, moldados em formas que você reconhece. Cada sonho que você lembra é bastante legítimo na forma em que você o recorda, pois a informação foi quebrada, por assim dizer, ajustando-se aos contornos de suas próprias intenções e propósitos. Mas tal sonho é também um símbolo de outro evento não lembrado, uma estrela cadente, conscientemente não registrada, e uma pista de como qualquer ambiente é formado. Por assim dizer, a realidade do sonho está mais próxima da verdadeira natureza dos eventos do que a sua experiência com eventos físicos o leva a supor. Os sonhos geralmente parecem caóticos, porque seu ponto de referência é muito pequeno para conter as dimensões adicionais da realidade. Novamente, por assim dizer, os eventos são muito mais circulares por natureza. Nos sonhos, você pode experimentar o passado ou o futuro. Os eventos físicos são realmente formados agora em seus termos, por causa das interações entre o passado e o futuro, que não são separados na realidade, mas apenas na sua percepção. O sonho é como o estalo de um elástico, mas não é o elástico. Você lê jornais e mantém comunicação física constante com outros de sua espécie. A notícia afeta eventos futuros. Indivíduos e governos levam essas comunicações em consideração quando tomam suas decisões. Os jornais não são os eventos que eles discutem, embora sejam eventos de seu próprio tipo. A notícia escrita é, na verdade, composta por um conjunto de símbolos. Através da leitura, você aprende como interpretá-los. Se você assiste ao noticiário na televisão, tem uma visão mais ampla de um determinado evento noticioso. Quando você está assistindo a uma guerra em um noticiário, no entanto, ainda não está vendo as pessoas morrerem. Você está assistindo a símbolos traduzidos em imagens que são percebidos visualmente. As imagens representam as pessoas, mas não são as pessoas. Os símbolos carregam a mensagem, mas não são o evento que representam. Alguns de seus sonhos são como histórias de jornal, informando sobre eventos que aconteceram em outras partes da psique. Outros são como as imagens do noticiário televisivo, contendo talvez mais informações sobre o evento, mas ainda não as contendo. Psicológica e fisicamente, no entanto, você envia boletins de sonhos o tempo todo em uma comunicação interna constante. Nesse nível, os sonhos individuais ajudam a formar a realidade de massa, mas também, até certo ponto, surgem dela, da mesma forma que as condições climáticas locais contribuem para as condições climáticas mundiais, embora sejam formadas por elas ao mesmo tempo. Sua Terra existe no contexto do universo físico. Você existe no contexto de sua psique. Os eventos que você reconhece como reais dependem de todos os outros eventos que ocorrem em sua psique. Assim como a existência da Terra depende de outros aspectos do universo físico. Os eventos, como você os entende, não apenas intrusões de atividades multidimensionais no espaço e no tempo. Os eventos são reflexos de seus sonhos, assim como seus sonhos refletem os eventos que você conhece, aqueles que você experimentou e aqueles que você antecipa de uma forma ou de outra. Por assim dizer, e sem negar a grande validade de sua experiência, os eventos, como você os conhece, são apenas fragmentos de outros acontecimentos, nos quais você também está intimamente envolvido. A forma interna multidimensional dos eventos ocorre em uma estrutura que você não pode estruturar, porque, via de regra, você não está focado nessa direção. Você prefere lidar com atividades que podem ser manipuladas fisicamente. A manipulação física dos eventos é, de fato, um talento psicológico de considerável mérito, no qual a consciência e a atenção são focalizadas de forma exuberante e sincera, trazendo vitalidade e significado a uma gama relativamente pequena de atividades. Novamente, não pretendo negar a validade dessa experiência, mas apontar sua natureza especializada. Por sua natureza, no entanto, essa especialização e sintonia precisas da consciência no espaço e no tempo impedem, em grande parte, outros encontros menos especializados com realidades. Os sonhos, muitas vezes, apresentam a você o que parece ser uma ambiguidade, uma opacidade, uma vez que carecem do impacto imediato da atividade psicológica com o espaço e o tempo.
De seu modo de vista, muitas vezes parece que os sonhos não são eventos ou que acontecem, mas não acontecem. A falta de interseções normais de tempo e espaço significa que você não pode compartilhar seus sonhos com os outros da mesma forma que pode compartilhar a vigília. Você também não consegue se lembrar de eventos de sonhos, ou assim parece, como faz com sua experiência consciente normal. Na verdade, vocês se lembram conscientemente apenas de certos eventos destacados de suas vidas, e os detalhes comuns de seus dias desaparecem como desaparecem os sonhos. Você tem uma memória onírica, é claro, embora via de regra não tenha consciência disso. Há uma arte envolvida na formação de eventos. Você executa bem este ofício quando sonha. A criação de eventos começa antes de seu nascimento e os sonhos dos nasciturnos e de suas mães geralmente se fundem. Os sonhos daqueles que estão prestes a morrer geralmente envolvem estruturas oníricas que já os preparam para a existência futura. De fato, em direção à morte, uma grande aceleração do sonho está envolvida quando novas probabilidades são consideradas. Uma aceleração do sonho que fornece um ímpeto psíquico para um novo nascimento. Parte disso é muito difícil de explicar, mas é verdade que nenhum evento tem começo ou fim. Isso é verdade para uma vida, é verdade de um sonho. A informação não é prática em seus termos, porque nega sua experiência direta. A pedido, no entanto, e com alguma prática, você pode sugerir no meio de um sonho que ele expanda para suas proporções maiores. Você então experimentaria um sonho envolvido em outro, ou vários ocorrendo ao mesmo tempo, todos envolvendo aspectos de um tema ou probabilidade particular, com cada um conectado aos outros, embora, para você, as conexões possam não ser aparentes. Cada evento de sua vida está contido dentro de cada outro evento. Da mesma forma, cada vida está contida uma na outra. A sensação de realidade é mais verdadeira do que no estado de sonho. Você pode se tornar consciente de seus sonhos até certo ponto, isto é, conscientemente ciente de seu próprio sonho. Você também pode permitir que o seu eu onírico se expresse melhor no estado de vigília. Isso pode ser feito por meio de técnicas que estão amplamente ligadas à criatividade. A criatividade conecta a realidade de vigília e sonho, e é em si um limiar em que os eus de vigília e sonho se fundem para formar construções que pertencem igualmente a cada realidade. Você não pode começar a entender como forma os eventos físicos de sua vida, a menos que entenda as conexões entre criatividade, sonhos, brincadeiras e os eventos que formam suas horas de vigília. Em um aspecto, os sonhos são uma espécie de jogo inconsciente estruturado. Sua mente sonha com prazer em usar a si mesma, livre das preocupações da vida prática. Os sonhos são o jogo livre da mente. A atividade espontânea, entretanto, é ao mesmo tempo um treinamento na arte de formar eventos práticos. As probabilidades podem ser manipuladas, experimentadas sem consequências físicas. A mente segue suas inclinações naturais. Ele tem muito mais energia do que você permite que ele use, e ele libera isso em grandes fantasias. Fantasias das quais você escolherá, fatos que experimentará. Ao mesmo tempo, sonhar é uma arte da mais alta natureza, na qual todos são proficientes. Existem sonhos estruturados, assim como existem jogos estruturados na vida desperta. Existem sonhos em massa, assistidos por muitos, porque gosta de suas próprias atividades. Fim do ditado.